envenenamentos. A gente já falou no Papo de Mestre sobre venenos e doenças, né? Que como o D&D tem um problema com venenos, especialmente na quinta edição, não sei como é que tá na 5.5, mas na quinta edição tinha um problema sério justamente porque mecanicamente era muito fácil para os aventureiros um nível mais elevado. Era um tipo de coisa que era muito relevante, podia ser muito perigosa para personagens de nível baixo, mas quando vai subindo o nível vai ficando menos relevante. Por causa desses elementos, né? Como o Vermelho falou, que é tipo, o clérigo usou magia e cura do veneno, assim, cura da maldição e tal. E o dano, a forma como eles atuam, né? Os efeitos dos venenos ficou menos grave. São substâncias raras, são substâncias muitas vezes extremamente caras. Você não vai querer, dificilmente você vai querer gastar 200 peças de ouro para comprar um veneno que você vai usar uma vez e se o NPC tirar um dado bom, acabou, não funcionou. Agora, isso normalmente é feito levando em conta que o perigo disso e a relevância disso quando os personagens de jogadores, que são pensados para serem heróis mais resistentes. No mundo real, envenenamentos sempre foram formas extremamente eficientes de causar mortes inesperadas, né? E quando bem feitos, né? Quando feitos adequadamente, novamente, a gente está discutindo cenários fictícios, muitas vezes eram indetectáveis, né? Não é à toa que um percentual considerável das pessoas mortas em obras da Agatha Christie morrem envenenadas, né? Os venenos eram uma coisa muito mais comum, acessível e menos rastreável no final do século XIX, por exemplo, do que hoje. Mesmo porque lá qualquer coisa envenenável a pessoa não sabia. Tinha isso também, e tinha o fator de que, assim como na verdade é hoje, né? Você tem muita coisa que é medicamento, que numa dose indevida pode causar morte. Tipo tiro, né? Tipo tiro, né? Mas tipo, Às envenenamento por vezes é chumbo, né? remédio, às vezes é remédio, mas dependendo da dose, Envenenamento, ele morreu envenenado por chumbo. Nossa, o que aconteceu? Ele tomou 12 tiros na cara. na cara. É... Mas tem muito remédio, né? Que é assim, insulina. Insulina é um negócio que mata, cara. Se você injetar insulina numa pessoa que não tem não tem diabetes, etc., que não está no momento que ela está precisando de insulina, ela pode morrer. Pode causar um choque hipoglicêmico, tá? Não façam. Estou discutindo, estou só falando o que acontece. Não estou falando para ninguém testar, não. Então, assim, não é à toa que no mundo real os imperadores e os reis de diferentes momentos tinham provadores de veneno. Tinham pessoas normalmente obrigadas, né, escravos, não era uma coisa deliberada, que eram justamente com o objetivo de provar a comida antes para saber se ela não estava envenenada e salvar a vida. Teve imperadores romanos que morreram por causa disso. Teve reis da Idade Média. Reza a lenda que o Putin tem um hoje na equipe de segurança dele, tem um provador de veneno. Hoje, entendeu? Mais próximos nossos aí, que já. Então. Então, assim, gente graúda foi morta envenenada no mundo real. Especialmente porque, se você parar pra pensar, envenenar uma refeição é uma oportunidade de assassinato muito mais frequente do que outras, né? Então, você pensa num cenário de RPG, por exemplo, que uma pessoa específica é paranoica, por causa daquilo, uma pessoa que tem recursos, começar a ficar paranoica com medo de ser morta, ela consegue se recusar a sair em público, ela consegue permanecer o tempo inteiro escondida, numa área protegida, por pessoas de confiança, tudo isso. Essa pessoa ainda precisa comer e beber água. E ela ainda vai fazer isso com uma frequência considerável, entendeu? Então, assim, é mais fácil, né? Existem mais chances para tentar. Então, eu acho que aí, dessa maneira, tudo passa a depender mais da disponibilidade dos venenos, da capacidade de detecção em alguns casos. E por isso eu acho que no D&D tem um problema que é curioso existirem tão poucos exemplares de veneno no D&D quando você pensa em tantos venenos famosos que existem na literatura da Antiguidade e da Idade Média, né? Então, no D&D, por exemplo, no quinta edição, existe um veneno genérico, que ele simplesmente descreve como veneno, tem um frasco de veneno, não fala motivo, origem, como funciona nada. O daquele Nesquik genérico. Isso, exatamente. Aqueles nomes, Veneno. tipo Nesquim.
Que é tipo um nome parecido com o original, mas sem ser para não ter problema legal, né? Então, assim, existe esse veneno genérico, que é inclusive aplicado em armas e tal, mas fora ele, existem só 21 outros venenos no D&D, nos livros básicos e suplementos da quinta edição. 21, cara, é muito pouco. E muitos desses precisam ser aplicados em ferimentos, né? Eles não funcionam se forem só entrar em contato, ou inalado, ou ingerido, etc. Não, ele tem que ser aplicado no ferimento. Então, sei lá, qualquer livro de, abre aspas, bruxa medieval, tinha muito mais exemplos do que isso, de plantas que podem, substâncias que podem machucar ou até matar. Então, eu acho que é bom como mestre você ter uma maleabilidade ao narrar para você pensar em versões alternativas, né, dos venenos existentes e mesmo criar venenos específicos para reforçar essa possibilidade de uso em aventuras, tanto por parte dos jogadores, em situações específicas em que eles acham que é adequado, como por parte dos NPCs, né? Contra os jogadores, enfim, também é um caminho. Cara, se você fizer certos chás de maneira errada, você intoxica a galera. Se você cozinhar a mandioca errado, você intoxica a galera. Tem um monte de comida do dia a dia nosso que se você errar a mão, cara, você dá um prejuízo legal aí na galera do outro dia, vai ser tipo os reizinhos, tudo sentado no trono. E isso na melhor das hipóteses. Então, assim, tratar de venenos no jogo, nas armas, troço seca ali, acabou, cara. Você não pode usar mais, já perdeu a validade. O troço ali já evaporou, o álcool, a água já foi. Ou então você vai ter que botar tipo uma graxa na sua espada para o troço fazer sentido, entendeu? Então quando você vai tratar de envenenamento por alimentação, por bebida, a coisa já muda de figura. Mais uma vez vou falar do Eras, porque é no Eras como eu fazia no D&D. Eu mudava a regra de veneno. Todo veneno faz efeito. Todo. Todo veneno faz efeito. Senão não é veneno. Se é um veneno, ele faz efeito. Você pode se recuperar dele rapidamente ou não. Então, eu fiz uma regrinha que você pode adotar aí como regra da casa e elaborar a sua própria aí, que é o seguinte: existem alguns tipos de veneno, tá? Tirando esse que você é de beber, de cheirar, de comer, de passar na ferida, passar no olho, isso aí é outro tipo, esse é o tipo de aplicação. Mas os venenos são os venenos fracos, os venenos normais, né, médios, os venenos graves e os venenos mortais, tá? Então, a partir desses tipos de venenos, nós temos outra característica, que é o efeito primário e o efeito secundário. Então, bora lá. Vamos pensar no, sei lá, Césio 137. Vamos tratar o Césio como um veneno, né? Qual que é o efeito primário do Césio 137? Ele vai dar queimadura, ele vai dar náuseas, vai dar enjoo, independente da sua constituição física. Cara, o primeiro sintoma dele, quando ele agir, ele vai fazer isso daí. Agora, você fisicamente vai tentar escapar dos efeitos secundários dele, que vai ser desfalecimento, derretimento dos seus órgãos, morte. Então, se você tá ali, eu quero dar só um chá de trono pro bardo que não cala a boca. Então, eu fui lá com a raizeira lá, ela me deu um elixirzinho aqui, um óleo, duas gotinhas na comida dele. Ele vai pro banheiro em 10 minutos. Eu vou e taco 5. Aquele veneno fraco virou um veneno médio pelo tanto que eu coloquei. Qual que é o efeito primário nele? Náuseas e mal-estar. Imediato. Você escapa? Não. Ele pode até durar pouco, mas você não escapa do efeito. Aí ele faz o teste. Se ele não passar, meu amigo, ele vai para o trono. Porque o veneno faz isso. Este é o efeito secundário, o efeito definitivo do veneno. Se você começa a tratar isso, cara, a galera vai começar a ter medo, a galera vai começar a respeitar. Porque é muito mais fácil você passar o sapo na ponta da flecha e futucar o cara, e aí o veneno entrou de qualquer maneira, do que você dar um jeito de chegar lá, pingar o troço na comida dele sem ele ver.
E depois que ele comer e todo mundo ficou de boa, menos ele vai desconfiar, cara. Porque não tem jeito. Então, assim, dá pra fazer, dá pra ser emocionante, e aí sim você tem magia só tratando disso, e não fica aquela de, pra que eu vou colocar? Porque o clérigo vai curar na hora, porque o efeito primário entra, o cara vai sofrer o efeito. Aí você vê a gravidade no que vai encaixar na sua história. Às vezes é uma coisa mais temporária, às vezes pode ser uma coisa duradoura. Eu já fiz, por exemplo, venenos, lista de venenos, né? Eu já fiz venenos, por exemplo, que a pessoa ela consegue se segurar no efeito primário do veneno, mas o efeito secundário sempre entra. Então, qual que é o efeito primário dele? O efeito primário dele era suor frio e a pessoa fica desnorteada. Como é que é uma palavra? É isso? O problema, ela não é tontura, tá? Mas ela tem dificuldade de se orientar. É tipo uma confusão. Esse é o efeito primário. O efeito primário, ela não, ela pode evitar. Só que qual que é o efeito secundário? O efeito secundário é fraqueza. Só que a fraqueza só vai se fazer efeito depois, lá na frente. Então ela tá de boa agora. Ela evitou aqui a ficar desnorteada. Mas com o tempo, meu amigo, o veneno vai deixar ela fraca até o veneno sair do organismo. Geralmente efeitos mais rápidos. Ó, o Relíquia, né? Nunca conseguiu uma mesa de GURPS que durasse mais de 10 sessões. Rapaz, eu nunca conheci ninguém que soubesse jogar GURPS. Ele tava comentando que GURPS funciona que veneno funciona bem em GURPS. Também, se não funcionar, não existe, né? Porque todo mundo fala assim, eu já joguei GURPS, eu sei jogar GURPS. Eu falo assim, então me explica as regras. Ninguém sabe explicar, cara. Se não sabe explicar é porque não sabe jogar. GURPS, a galera que joga GURPS é igual o pessoal que votou no Moedo em 2018. Não existe, né? Tem um monte de gente, aí você vai olhar, vai fechar a conta e fala, Não bate, né? É. Tem muito mais gente falando que joga do que gente jogando. Exatamente. Deixa eu só fazer uma paradinha aqui, Marcelo. Porque Paradinha. a dinha.